Fala, galera! Beleza? Beleza! Hoje eu vou falar sobre um tópico que muita gente gosta de discutir, de sugerir, de tentar saber como fazê-lo da maneira correta. E é o seguinte, inglês com séries. E como poliglota, eu irei analisar um pouco essa ideia de aprender inglês com séries. Será que vale a pena? E se valer a pena, como fazê-lo de um jeito eficiente? Mas antes de começar, como sempre, por favor, já vai me deixando seu curtir, porque ajuda muito o canal. E assim você também ganha um karma positivo. E quem não quer um karma positivo? Então, aprender inglês com séries. Para mim, me parece o seguinte, uma maneira ótima de tentar unir o útil ao agradável. Porém, e eu já mencionei isso em outros vídeos, uma consideração muito importante é a seguinte. Para aprender um novo idioma com sucesso, nós precisamos de bastante material, bastante vocabulário de qualidade. Porque, logicamente, nós precisamos aprender bastante vocabulário para que, eventualmente, nós possamos dominar a língua. Então, logicamente, se nós formos aprender inglês com séries, é muito importante que a série que nós quisermos usar tenha bastante conteúdo de qualidade, bastante vocabulário de qualidade e que tenha muito diálogo e que os diálogos também sejam frequentes. E por que isso? Imagine o seguinte, com um certo podcast, você pode ter exposição a mais ou menos 100 palavras por minuto. Enquanto isso, algumas séries vão ter entre 30 e 50 palavras por minuto. Quer dizer, tendo exposição a um podcast legal com texto e áudio, pode ser muito melhor. Muitas séries muito legais de ação ou de fantasia não têm diálogo suficiente, não tem palavras suficientes nas séries, para que realmente justifique assisti-las para aprender inglês. Mas é claro, se você quiser assistir a série do mesmo jeito, manda ver. Porém, saiba que há outras séries, provavelmente, e outros materiais que serão melhores para aprender inglês. Com mais material, com mais palavras, mais conversa. Também uma outra consideração. Se você estiver começando a aprender o inglês, vai ficar muito difícil aprender muito sem legenda em português. Eu, pessoalmente, assisti bastante séries em alemão quando eu falava alemão muito mal, com a minha ex-namorada que era alemã. Eu apanhava demais. Eu entendia assim, tipo 10, 20% do que estava sendo falado. De pouco em pouco, lentamente, eu comecei a entender mais e mais. E logicamente, às vezes eu perguntava as coisas pra ela e ela me explicava. Porém, ela também queria assistir a série sem uma encheção de saco, né? Então eu deixava quieto muitas vezes. Eu deixava batido e depois eu perguntava, sei lá. Senão é mancada, né? Tem que deixar a pessoa assistir a série dela. Então quero dizer, se o seu nível for muito básico, você não vai entender muito. Então o ideal é começar com legendas em português, mas passar para legendas em inglês o mais rápido possível. E depois, quando você já estiver em um nível legal, assistir sem legendas. E uma outra coisa bem legal, pessoal, é que é geralmente fácil encontrar o transcript, o texto inteiro de episódios de séries bem famosas como Friends, Game of Thrones. E agora, falando dessas duas séries, eu fiz uma pequena análise outro dia, porque eu estava curioso para ver quanto diálogo, quantas palavras por minuto um episódio de Friends tem em média. E eu peguei alguns episódios da primeira temporada e eu descobri algo bem legal. Que um episódio de Friends tem geralmente uma média entre 90 e 100 palavras por minuto, o que é muito bom. Quer dizer, não fica muito atrás de um podcast. Então, se você gostar de Friends, manda ver. Mas se você estiver em um nível básico, não se estresse se o seu nível de compreensão ainda for muito baixo. Tente assistir cada episódio várias vezes, às vezes com legenda em português, às vezes com legenda em inglês. Vai tentando fazer anotações. Talvez use o transcript do episódio para procurar o significado de certas palavras ou expressões que você ainda não conhece. Seja no Google Translate, seja onde for, pergunte para um professor. Agora, eu sou um grande fã do Game of Thrones, e eu fiz a mesma análise com o Game of Thrones. E o Game of Thrones tem, em média, metade das palavras por minuto que tem o Friends. Claro, porque tem mais ação, tem menos bate-papo, e também o bate-papo é sobre, geralmente, coisas da Idade Média. Então, embora seja uma série fabulosa, que eu adoro, talvez não seja a melhor série para aprender inglês. Eu também já falei isso em outro vídeo, mas muitos personagens também têm um sotaque meio britânico. O Tyrion, especialmente, tem um vocabulário espetacular, bem elevado. E às vezes ele fala certas coisas e algumas palavras que são tão elevadas que o pessoal daqui não entende muito bem. Falando sério, americanos e canadenses. Eles têm também que procurar no dicionário. Então, como eu disse, você gosta de Game of Thrones? Manda ver, assista. Porém, talvez Friends seja melhor. Geralmente, seriados de comédia que tem bastante interações, bastante diálogo, geralmente serão melhores para aprender inglês. Por exemplo, How I Met Your Mother. Eu não fiz análise no How I Met Your Mother, mas eu acho que seria também bom, porque deve ter bastante diálogo, bastante palavras por minuto. Nós precisamos de muitas palavras por minuto, meus amigos. Agora, só para colocar em perspectiva, vamos comparar uma série que tenha em média 30 palavras por minuto com uma série que tenha 100 palavras por minuto. Em 20 minutos da série que tem 30 palavras por minuto, você terá exposição a apenas 600 palavras em 20 minutos. Enquanto isso, se você assistir uma série que tem
100 palavras por minuto em média, em 20 minutos você vai escutar e ter exposição a 2.000 palavras. São 1.400 palavras a mais. E nós precisamos de bastante exposição à língua. Então tá aí, meus amigos. São estas as minhas considerações. Então, especialmente se você gostar da série, mande ver. Porém, se você quiser mesmo aprender inglês com séries, tente focalizar em séries que tenham bastante diálogo. Beleza? Então, pessoal, não se esqueça de me seguir no Instagram, /GabrielPolyglot. E se você ainda não se inscreveu no canal, clica aqui na minha cara para fazê-lo. E como sempre, um grande abraço a todos e valeu!